Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque nós nos reunimos mais uma vez em nome do seu Filho Jesus. E nós agora declaramos em nome dele que nosso espírito, alma e corpo estão alinhados com a sua vontade. E que a sua vontade prevaleça nesse momento. Que a sua palavra seja liberada e seja ministrada aqui. Que o ministério da palavra seja liberado agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Amém? Hoje eu quero falar algumas coisas referente ao reino de Deus, referente à nossa postura, nossa posição, como filhos de Deus, como pertencentes a esse reino, que às vezes a gente fala muito de reino de Deus, mas a gente não compreende às vezes muito bem como é a dinâmica do reino, como que funciona o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E para iniciar eu já quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20, Lucas 17, a partir do verso 20. Olha o que está escrito aqui. Alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o reino de Deus? Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Algumas traduções aqui, ao invés de traduzir esse termo como dentro de vocês, traduziram como no meio de vocês. Ok? Mas no original, essa palavra aqui no original é um advérbio. E esse advérbio aqui no original é referente a dentro. Dentro mesmo, dentro, e no original significa dentro de vocês, isto é no meio de vocês. Quando ele fala no meio de vocês, não é entre vocês, é dentro. Aqui o Jesus está dizendo o seguinte, o reino de Deus, ele fala assim, está dentro de vocês. Não é uma coisa que será externo, não. Quando Jesus veio, Jesus inaugura o tempo do cumprimento da palavra, o cumprimento de tudo aquilo que havia sido liberado, ensinado, profetizado lá no tempo do Velho Testamento, através dos profetas e todos aqueles homens e mulheres que falaram a respeito do reino. E ele vem tirar da sombra, porque a palavra de Deus diz que tudo era uma sombra do que ia vir para o futuro. O futuro falava sobre Jesus, sobre o que o Jesus era o que ele ia fazer, sobre o reino também de Deus. Então eram sombras, e Jesus vem trazer essas verdades, tirá-las da sombra e trazê-las para uma realidade. Só que todo judeu, e todo judeu até hoje é assim, ele imagina e ele espera que seja assim, que o reino na verdade será um reino físico, um reino literal, natural. Ele acha que o Messias, o judeu que não crê em Jesus como Jesus sendo o Messias, o judeu crê que o Messias vai vir, ele vai estabelecer um reino, e esse reino vai ser um governo político mesmo. Ele vai ser um reino natural, efetivo, que nossos olhos irão ver. Só que Jesus vem e traz uma revelação, ele traz a compreensão da verdade. Ele fala assim, olha, quando o reino vir, ele não vai ser uma coisa que se possa ver. Não vai ser uma coisa palpável, natural, que os nossos olhos naturais, nossos sentidos naturais, o nosso natural vai identificar. Não, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Essa verdade aqui é muito profunda. É muito profunda. Porque a primeira coisa, está dentro de mim aonde? Aonde? Primeiro nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Isso é o que nós somos. Nós somos um espírito. Temos uma alma. A alma é o nosso lugar de pensamento, de sentimentos, sentidos. Alma, psique, a palavra no original é psique. E habitamos um corpo. Esse é nosso tabernáculo, a palavra de Deus diz. Tabernáculo, a casa. E aonde que esse reino está? Ele está no meu corpo? Físico, na minha carne aqui? Não nesse sentido. Não é a minha carne que ele habita. Ele também não habita na minha alma. O reino de Deus, ele habita no meu espírito.
Meu espírito. Quando eu aceito a Cristo, quando eu me converto, quando eu aceitei a Jesus, naquele momento meu espírito estava até então desligado de Deus, o pecado nos separou, a separação é morte. O que é morte? Separação. A palavra de Deus diz que essa morte era separação. Eu estava separado, meu espírito estava separado de Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito. E eu estava separado. E quando eu me converto, quando eu aceitei a Cristo, esse meu espírito, ele revive e se religa em Deus. E o reino de Deus, ele começa a habitar em mim, dentro de mim. Por isso que o Israel natural hoje não pode ser uma referência para nós. Não pode. Não precisa ter templo de Salomão. Nada disso, porque o reino de Deus está em nós. Quem disse isso? Uma doutrina, foi um ensino teológico. Não. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. O reino de Deus não é uma coisa que se possa ver. O reino de Deus está dentro de vocês. Lá em Gênesis, quando a palavra de Deus diz que Ele criou o homem. O homem, essa palavra homem no original, não significa homem em relação a gênero. Não. O homem aqui, na verdade essa palavra no original é um plural. Significa humanidade, o ser humano. A palavra homem em Gênesis significa, no plural, é humanidade, o ser humano. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, olha o que ele fala, do verso 26 ao verso 28. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, presta atenção, domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui está falando da criação do homem. Deus criou o homem, e Ele cria o homem, e Ele faz o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança. E com essa criação, a palavra diz que Ele abençoou o homem, a criação que Ele fez, a humanidade, o ser humano, Ele abençoa. E Ele dá uma ordem, Ele diz algo para esse homem. Ele dá uma direção, uma ordem. Ele fala: sede fecundos. Ele fala mais: multiplicai-vos. Ele fala mais: enchei a terra. E olha o que ele diz: e sujeitai-a. Homem, a terra eu fiz para que você sujeite, você domine sobre a terra. E ele fala mais aqui: e dominai sobre os peixes, sobre do mar, blá, 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 blá. Continua falando aqui. Então, essas coisas Deus fez com o homem. E o que ele deu para o homem? Domínio. Domínio sobre toda a terra, tudo que tem na terra. Então Adão começa a sua vida, e Adão e Eva dominavam a terra. A palavra diz que ele deu nome a todos os animais. Tudo que existia na terra estava debaixo do domínio do homem. Por quê? Porque Deus assim fez, Deus o abençoa e diz que será assim. O homem ia dominar a terra, e o homem ia estar debaixo do domínio de Deus. Deus domina o homem, e o homem domina a terra. Essa era a verdade, essa era a vontade, esse era aquilo que Deus estabeleceu. Essa palavra sujeitar no original significa subjugar, dominar, forçar, manter dominado, ser subjugado. E a palavra dominai significa governar, ter domínio, submeter, levar a dominar, dominar. O homem tinha domínio sobre a terra. Satanás viu isso. Satanás falou: deu ruim.
eu preciso acabar com esse negócio. Porque se o homem tiver domínio aqui, acabou para Satanás. Satanás não tinha chance, não tinha vez. O que ele faz? Ele falou, preciso fazer com que esse cara perca esse domínio. Como? Desobedecendo a Deus, porque Deus tinha dado uma ordem para ele, olha, você pode comer de tudo aí, menos daquela árvore. E aí, Deus deu uma direção para o homem, deu uma ordem para o homem. E o que Satanás vem e faz? Satanás ele vem através do convencimento de uma mentira, usando de uma verdade, transformando numa mentira, isso é um sofisma, e ele engana a mulher, e a mulher leva o homem também a errar, e Adão erra, peca, e através disso entra o pecado no mundo. Eu vou passar para esse ponto aqui, que esse ponto não é onde eu quero tratar hoje. Então, quando o pecado entrou desde Adão, o que aconteceu? O que aconteceu através do pecado? O homem perde o domínio que ele tinha sobre a terra. Ele tinha o domínio. Com o pecado, o homem perdeu esse domínio. Perdeu sobre esse domínio. E aí mais ainda, e a perda desse domínio, e o pecado, o homem perde o domínio sobre a terra, e a terra, ele traz para a terra a morte. Porque a morte não tinha vez na terra. A vez da morte entrou através do pecado. O pecado trouxe morte. Então ele perdeu o domínio e acabou entrando a morte. Então o que o diabo conseguiu fazer? Fazendo com que o homem pecar? O homem deixou de dominar a terra. Porque ele começou a ser dominado, o homem começou a ser dominado pelo pecado. Então, aquele que tinha que dominar, foi dominado. Ou seja, o que aconteceu? Ele tirou das mãos do homem a administração de todas as coisas, o domínio da terra. Então o homem que tinha que dominar, Deus assim estabeleceu, o pecado quebra com essa verdade, com esse princípio, e tira o domínio do homem, e o homem começa a ser dominado, o homem que até então era dominado por Deus, ele começa a ser dominado pelo pecado. O pecado tinha domínio, começou a ter domínio sobre o homem. E trouxe a morte. E aí começa o processo do homem na terra, e aí começa também Deus com seu plano, com seu projeto de salvar o homem, de salvar a terra, de salvar essa situação, de transformar essa situação, de restaurar essa situação, e ele consegue fazer isso, nós vamos ver aqui, através do seu Filho Jesus. Mas o que é importante nós entendemos aqui? O homem foi feito para dominar a terra. E essas verdades, elas se cumprem aonde? Elas se cumprem em Jesus. Quando você vai ler 1 Coríntios 15, a partir do verso 27, Efésios capítulo 1, quando a gente lê Hebreus capítulo 2, nós vemos que Deus devolveu através de Jesus o domínio, porque Jesus venceu a morte e o pecado. E aí a Bíblia diz que ele coloca debaixo de Jesus, debaixo dos pés de Jesus, todas as coisas estão agora debaixo dos pés de Jesus. Jesus então, ele restaura esse processo. Jesus restaura esse processo. A Bíblia diz, como uma das coisas que as pessoas mais conhecem, é a chamada oração do Pai Nosso, né? Esse nome não está definido na Bíblia, a oração do Pai Nosso, mas nós conhecemos essa oração como a oração do Pai Nosso. E uma das coisas que nós declaramos na oração do Pai Nosso, está em Mateus, por exemplo, capítulo 10, verso 10, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Jesus ensina isso, essa oração. O que Jesus está dizendo? Estamos restaurando as coisas, Deus. Estamos restaurando as coisas. As coisas estavam perdidas, destruídas, perdemos o domínio. Mas agora, Deus, eu estou em obediência contigo. E por estar em obediência contigo, eu vou ensinar os teus filhos a orar. Deus, que seja feita aqui na terra a sua vontade como é aí, no céu. Ou seja, o domínio de Deus voltando sobre a terra. Lá em Salmos, capítulo 115, verso 16, Salmos 115, 16, está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens.
Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Esse deu aqui não no sentido de propriedade, mas no sentido de domínio, de governo. Quem governa o céu? Deus. Quem tem que governar a terra? O homem. Que homem? Qualquer homem? Não, hoje não. Hoje não. Antes era Adão e toda a sua descendência ia dominar, mas Adão pecou. Quem agora tem que ter esse domínio? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade a ser restaurada. Porque o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, como eu falei aqui no início, não é um lugar, não é um lugar específico, não é um lugar físico. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é a influência que um rei tem sobre os seus súditos. Isso é o reino. Então o que é o reino de Deus? Todo reino é a influência que um rei tem sobre os seus súditos. E o que é o reino de Deus? É a influência que Deus tem sobre nós. Quando Deus está sendo a nossa influência, quando Deus está sendo o nosso motivo, quando a nossa vida está submetida a Ele, o reino dEle está agindo, fluindo. Quando o reino de Deus flui? Através da minha obediência a Cristo, minha obediência à palavra de Deus. Quando eu obedeço a Deus, a sua palavra, Jesus seu Filho, eu estou permitindo que o reino de Deus me influencie. E aí o reino tem o controle, o reino de Deus sobre mim. O reino. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele somente está em nós de quem? Quem? A igreja. A igreja de Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que são a igreja dele, é aí que o reino está. Então quando você está andando, e você está em Cristo Jesus, o reino de Deus está indo junto. Porque ele está aqui. Aonde eu chego, o reino chega. Aonde eu cheguei, o reino de Deus chegou. Não porque eu sou alguma coisa, mas aquilo que eu carrego em mim. Aquilo que eu estou carregando. O reino de Deus. Então quando eu cheguei no meu trabalho, quando eu cheguei na minha casa, quando eu cheguei na escola, quando eu cheguei num evento, quando eu cheguei em qualquer lugar, o reino de Deus chegou. Nós temos que crer nisso. Porque quando eu creio nisso, eu vou agir conforme os princípios desse reino. E não vou ser carnal, não vou ser sentimental, não vou ser emocional, não vou levar as coisas no sentido pessoal, não vou conduzir as coisas conforme a minha vontade. Eu vou permitir que o reino de Deus influencie. Aonde eu estiver. Nós temos que ter esse entendimento. Porque isso é o reino. Não é um lugar. Até porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Então não tem lugar fixo. Não tem morada estabelecida. Não tem CEP. Não tem CEP. Onde é o reino de Deus? Deixa eu jogar aqui no Google Maps. Coloca lá, joga no Google Maps. Reino de Deus. Não tem lugar. Na verdade, o Google Maps tinha que entrar em parafuso. Porque todo lugar que tem um filho de Deus, ali está o reino. Então o Google Maps tinha que pirar. Porque ele... Para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que acontece? O homem pecou, como nós vimos aqui, rapidamente. Adão peca. E a Bíblia diz que quando a terra foi feita, a terra era um caos, era sem forma e era vazia. Quando Deus cria todas as coisas, ele põe uma ordem no caos. Ele põe ordem no caos. E põe o homem para administrar a terra. O homem pecou, voltou o caos. O caos está estabelecido na terra. Por quê, Márcio? Como assim? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aonde o maligno está, filho, é caos. Não pense você que ele traz paz, que ele traz alegria. Não existe isso. É caos. É caos. E a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 45, no verso 18, assim. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Algumas traduções está aí vazia, mas para ser habitada.
Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia! Aqui existe uma verdade reafirmada aqui na palavra. Deus criou os céus e formou a terra. E a Bíblia diz aqui que Ele fez e a estabeleceu. E Ele não criou a terra para ela ser Deus não fez a terra para a terra ser uma bagunça. Não! Deus não fez a terra para isso. Ele fez a terra para ser habitada. Habitada por quem? Pelo homem. E o homem tiraria da terra o caos. Cabe a um homem debaixo do domínio de Deus, o homem que está debaixo de Deus, ele tira o caos onde ele chega. Qual que é o problema? Tem um problema muito sério. O problema é que quando chega um caos, o caos fica mais expoente, como por exemplo uma pandemia, onde gera uma crise, e a pandemia é uma crise mundial, caos aos nossos olhos, nu, cru. Qual que é o problema? Quando a igreja vê esse caos batendo a porta, a igreja quer ir embora. A igreja quer voltar, quer ir para o céu. Mas a igreja é a solução do caos. Mas nós queremos ir embora. Nós queremos que Ele venha logo. Me tira daqui. Eu não aguento mais. Está insuportável, volta. Deus está falando assim, eu fiz você para estar aí, para você pôr ordem no caos. Porque se existe o caos, nós temos que compreender, entender o valor redentivo da igreja. Nós estamos aqui para trazer redenção. Levar a palavra da vida, da salvação, da redenção. Mas a gente quer ir embora. A gente quer se esconder. A gente quer ficar em isolamento social. E aqui vou falar de novo, para que isso fique bem claro, porque a gente está numa gravação. Eu estou falando assim, faz de qualquer... Não é imprudência, não é maluquice, não é bobeira, não é fazer coisas inconsequentes, não tem nada a ver. Mas se esconder também não é de Deus. A igreja não entendeu qual que é o valor dela redentivo. Nós temos que entender que a igreja tem o potencial dado por Deus, o poder dado por Deus de restaurar o caos. De tornar o problema em uma vitória. A igreja, se a igreja não fizer isso, ninguém vai fazer. Nem um governo humano, nem a ciência, nem o poder da economia, nem as influências pelas redes sociais, ninguém tem capaz de tirar o caos da terra. Só a igreja debaixo da direção do Espírito de Deus. Só. Porque Deus assim quis e assim conferiu. E assim determinou. E nós como igreja, às vezes, nós cometemos um pequeno erro e às vezes esse erro fica grandão. Porque nós precisamos, muitas assim querem levar em consideração o que acontecia com a igreja primitiva, né, que chamam, denominaram isso, a igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja, né, aspas, que também isso não está escrito na Bíblia, mas é para entender, a primeira igreja, muitos querem repetir, copiar o que a igreja primitiva fez, isso é um erro. Por quê? Porque se a igreja primitiva tivesse acertado, tivesse cumprido o seu propósito, Jesus já teria vindo, Jesus já teria voltado, porque a igreja tinha cumprido com o seu propósito, mas a igreja primitiva não conseguiu. Mas, o que nós temos que fazer? Nós não temos que copiar a igreja primitiva, nós temos que extrair verdades e princípios que a igreja primitiva funcionou, e quando ela funcionou, e Deus assim respondeu, conforme a obediência deles. E nós vamos ler agora o que está escrito em Atos, no capítulo 2, que trata dessa tal da igreja primitiva. Atos capítulo 2, a partir do verso 40, que também é um texto bastante conhecido. Atos 2, a partir do verso 40. Olha o que está escrito. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão.
no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio do intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uau! Igreja funcionando debaixo da autoridade de Deus. Igreja obediente. Mas existem diversas verdades aqui, princípios que nós precisamos entender. Que é com base nesses princípios que nós devemos andar. O que ele diz aqui no verso 40? Ele diz, os apóstolos aqui, exortando aquelas pessoas: salvai-vos dessa geração perversa. O que ele está dizendo aqui? Essa geração que está aí, existe hoje, que é submetida pelo pecado, pelo domínio de Satanás, ela é uma geração perversa. Essa palavra aqui, geração perversa, é a palavra perversa que escolios, daí que vem escoliose, aquele problema que existe na coluna, escoliose, que é torta. O que significa? Como tivesse falado assim, salvar essa geração torta, ela está desalinhada, ela não está endireitada, ela é torta. Essa geração aí, essa geração é torta. Salvai-vos dela. Fuja dessa geração. O que significa? Dessa mentalidade, essa estrutura de pensamento, a forma de agir, a forma de pensar e agir que o mundo tem. Salvai-vos dela. Aí a Bíblia diz aqui, ele continua, então, os que aceitaram o quê? A palavra. A palavra. A palavra. Então, olha as verdades aqui, princípios. Nós temos que fugir da mentalidade do mundo, porque é uma mentalidade torta, perdida, longe de Deus, perversa. Temos que fazer o quê? Aceitar a palavra. A palavra. E ele fala assim, eles aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E olha o que acontecia. E perseveravam na doutrina. Aqui doutrina, às vezes alguns confundem. Pensa que doutrina é aquela doutrina que é estabelecida em cada igreja, aquelas igrejas, principalmente as históricas, as tradicionais, tem ali suas doutrinas. Não é essa doutrina humana. A doutrina aqui é um ensino, um ensinamento da palavra. O que ele fala? Receba a palavra, mas não é só receber, é receba e persevere na palavra, persevere no ensino, persevere em conhecer essa palavra, em viver a palavra. E aqui a Bíblia está falando que eles perseveravam na doutrina. Que mais? Só isso? Não, porque eu posso perseverar na doutrina e ficar quietinho, sozinho, no meu cantinho. Viver isoladinho. Deixa eu contar uma coisinha para você. Isoladinho não tem nada a ver com igreja. Nada. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que busca ficar isolado, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isolamento não tem nada a ver com igreja. Porque na sequência ele fala assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam na doutrina e na comunhão. 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 E ele continua no partir do pão e nas orações. Verdades para a igreja. Nós temos que perseverar na doutrina e ter comunhão. Comunhão não é vir numa reunião uma vez por semana, bater o cartãozinho e ir embora. Isso não é comunhão, filho. Isso é frequentar um culto. Isso é frequentar um culto. Simples, assim. Comunhão é relacionamento. Porque ele continua falando assim, e no partir do pão e nas orações. É um relacionamento. Você precisa se relacionar para você viver a verdade da palavra. A verdade de Deus para você, para mim. Porque é através dessa comunhão, desse caminhar através da palavra e dessa comunhão que nós teremos autoridade para fazermos com que o reino de Deus seja estabelecido. E ele continua. Que mais?
em cada alma havia temor. É impressionante como hoje as pessoas estão faltando temor. Temor de Deus. Não é medo, é temor, reverência. As pessoas falam de Deus assim, de qualquer jeito, de qualquer forma. Sabe, não tem nem reverência. Não é receio, o temor aqui não é receio, não é medo, não é pânico, não. É respeito, é reverência. Havia temor. Está faltando temor no meio do povo. As pessoas perderam o temor com as autoridades, as pessoas perderam o temor sobre a palavra de Deus. As pessoas não se importam mais com uma autoridade imposta, colocada por Deus, estabeleceu, não estão nem aí. Ah, não falou, mas eu não gostei, não vou fazer, não estou nem aí. Isso eu estou falando em vários sentidos, filhos com os pais, autoridades dentro do seu trabalho, no contexto de igreja, qualquer lugar. Tem que ter temor, nós temos que ter temor de Deus. Enquanto a igreja estiver sem temor, Deus não estará agindo através de nós. Falta temor. Temor. É muito fácil assim, não vou mais, não brinco mais, não estou nem aí. A gente talvez estabelece às vezes algumas coisas simples, singelas. Pessoal, vamos orar. Sei lá. Entenda que é uma direção vindo de Deus. Reconheça as pessoas, tenha reverência, temor a Deus. Por que eu venho para uma reunião como essa hoje aqui? Eu venho porque eu amo a Deus, e tenho temor a Deus, e tenho temor e vou me relacionar com os meus irmãos, porque através disso Deus vem. A Bíblia diz que Deus acrescentava, Deus dá. E olha o que mais que eles faziam. Todos os que creram estavam juntos. Comunhão. E mais, e tinham tudo em comum. Isso aqui é muito. Isso aqui, alguns pensam que é a história da carochinha, alguns pensam, isso aqui. E alguns assim, querem ser um pouquinho mais espirituais, eles falam, não, mas isso aqui é para aquela época, né, irmão? Não, isso aqui é para a igreja. Igreja. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Porque estar junto, às vezes, não necessariamente tem tudo em comum, né? Estou junto, mas eu não concordo com você, não gosto de você, não vou com você. Se você disser uma coisa, só porque você disse, eu vou falar o contrário. Isso aí, filho, é capeta puro. Oposição é uma coisa terrível no meio da igreja. Mas olha aqui a verdade. Essa verdade nós temos que crer. Porque quando a igreja estiver funcionando assim, junto, num propósito, ninguém segura. Porque a palavra de Deus diz que Jesus falou que se 2 ou 3 concordarem com alguma coisa e pedirem e estabelecerem, ligarem aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Uau! 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 E ele continua, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Verso 46 começa assim: e de domingo, estavam juntos no culto, no templo. Está escrito isso daí na sua palavra? Ah, não, na minha também não. Na minha está escrito assim: diariamente, perseveravam unânimes. Você percebe quantas vezes ele está tratando aqui sobre o princípio de comunhão, de estar junto, de uma mesma mentalidade, no mesmo propósito, uma mesma visão? Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente. A nossa relação tem que ser diária. Diária não necessariamente precisa ser literal, todos os dias, literalmente. Mas hoje Deus ainda nos concedeu ferramentas. Às vezes nós não conseguimos estar diariamente no templo, por exemplo. Ou diariamente visitando o irmão. Mas nós podemos ficar diariamente mandando e conversando, estabelecendo uma relação através do WhatsApp, por exemplo. Através das redes sociais que você tem. Através do inbox via Instagram. Mas principalmente hoje uma ferramenta muito boa é o WhatsApp. Em vez de ficar replicando bobeira, replique bênção, converse, estabelece um relacionamento. Não precisa ser uma coisa, sabe, grudenta, não. É uma relação. Manda uma palavra, tudo bem, como você está? E aí, você está seu dia? Está precisando de alguma coisa? Não está? Aleluia, então que Deus te abençoe. Qualquer coisa precisa de uma ajuda aí, estou aqui, pode contar comigo. Quer uma carona, quer não sei o quê, blá blá blá, sei lá.
Vamos um dia tomar um café? Vamos um dia comer uma pizza? Vamos um dia comer um churrasco? Vamos um dia? Precisamos nos relacionar. Diariamente a Bíblia fala que eles perseveravam unânimes, numa só visão. Se você está num lugar e Deus deu uma visão para aquele lugar, você tem que perseverar nessa visão que Deus deu. Porque você tem que crer que foi Deus que deu. Agora, se você, para você, no seu espírito, você tem uma revelação de Deus. Não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é do diabo. Então, irmão, sai fora. Mas se não é, porque é assim que vai acontecer. Olha o que ele fala aqui, e no verso 47. Outro princípio. Louvando a Deus. Eles estavam juntos, eles louvando a Deus. Olha o princípio aqui da adoração. Olha o princípio do louvar. Olha o princípio da gratidão. Eles louvavam a Deus. Eles adoravam. Sabe o que está faltando nesses tempos? E eu tenho percebido isso claramente. Com esse tempo de pandemia, ficou muito exposto isso. Não está vindo no meio da igreja, no seio da igreja, um novo cântico. Você não percebe que não vem um novo cântico. Deus está segurando, retendo nos céus um novo cântico, porque não está tendo um clamor na igreja, e tampouco uma unanimidade para que Deus libere um novo cântico, porque todas as vezes, muitas vezes na verdade, quando ia ter uma guerra, as guerras, antes de ter as guerras, Deus liberava um cântico para o povo, e às vezes eles nem precisavam guerrear, porque Deus já dava vitória antes, através do novo cântico de uma adoração. O povo adorava, Deus dava vitória. Nós não estamos conseguindo. Não está vindo revelação, adoração genuína, por revelação através nesses tempos. A gente vê que às vezes as músicas estão sendo repetindo as mesmas coisas. Não está vindo um novo cântico, por quê? Porque está faltando unanimidade, está faltando perseverança na palavra, está faltando estar no mesmo propósito, para que haja um liberar de Deus, um louvor a Deus. E ele fala aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aí, sabe o que Deus faz quando isso acontece? Enquanto isso, existe aqui um enquanto isso. Enquanto nós fazemos nossa parte como filhos de Deus, crendo na palavra, vivendo em comunhão, crendo e vivendo o reino de Deus, enquanto isso, olha o que acontece, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que as pessoas eram salvas, alcançadas? Porque a igreja estava funcionando, debaixo da verdade da palavra, em unanimidade, em comunhão, entendendo a verdade do reino. Sabe uma coisa que eu identifiquei? Sempre que Deus quer restabelecer o povo de Deus para uma situação que o povo se perdeu, sempre quando Deus quer restabelecer, as palavras utilizadas, principalmente aqui quando a gente vai usar na língua portuguesa vai ficar mais isso evidente. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, porque existe uma regra gramatical aqui que eu não quero tratar dela, mas a maioria das vezes, a palavra que é utilizada tem um prefixo re. A maioria das vezes. O que significa esse prefixo re, na língua portuguesa? Significa voltar a uma posição original. Voltar para a posição original. Retornar ao estado original. Quer ver alguns exemplos? Recuperar. Restituir. Renovar. Retornar. Restaurar, regenerados, redimir, restabelecer, reformar, ressuscitar, reedificar, reconstruir. Todas as vezes que o povo se perdia, e foi isso que o povo fez quando o pecado, o povo se perde na obediência, no plano de Deus, na obediência de Deus, na vontade de Deus, na visão de Deus. Deus, Ele quer que o povo volte para o plano original. Voltar para o plano original. Você quer ver uma coisa? Quando Israel tinha pecado, e aí o Israel é levado cativo para a Babilônia, lá em Ezequiel, no capítulo 36, Deus começa a usar o profeta para falar, para profetizar, que haveria uma restauração de Israel.
E lá em Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 33, na verdade o capítulo, versos antes fala disso, fala que vai pôr um coração novo, vai tirar o coração de pedra, mas eu quero aqui focar a partir do verso 33, olha o que diz assim, olha o que diz, verso 33 de Ezequiel 36, assim diz o Senhor Deus, no dia que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: essa terra abandonada ficou como o jardim do Éden. E ele continua: as cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês, saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Verso 37. Assim diz o Senhor Deus: deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho, como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Uau! Deus usando a vida do profeta para profetizar, para dizer que ele ia restaurar Israel. E ver que na restauração, nesse processo de restauração, ele fala: quando eu os purificar, quando eu tirar essas iniquidades do meio de vocês, todos vão ver que eu vou restabelecer as coisas. Aí ele fala assim: as ruínas serão reconstruídas. Olha o que ele diz mais: eu vou reconstruir as cidades destruídas e vou replantar. E aí, as pessoas vão vir como rebanhos de pessoas, vão encher as cidades. Você leu o que nós lemos em Atos capítulo 2? Que quando a igreja estava funcionando, Deus acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. O que precisa acontecer em nós, no meio de nós? Deus está precisando restaurar a igreja. Olha o que está escrito em Atos capítulo 3. Acompanha comigo Atos capítulo 3, a partir do verso 19. Atos capítulo 3, a partir do verso 19. Ele começa dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele começa tratando sobre arrependimento, e ele fala que esse arrependimento vai gerar conversão, e essa conversão, através da conversão, são cancelados os pecados. E ele fala: para que isso? A fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Se tem algo que a terra está clamando nesses dias, é por refrigério. Refrigério para a nossa alma. Refrigério no meio de uma pandemia. E ele fala aqui mais, olha o que ele diz: e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Olha o verso 21. A qual é necessário que o céu receba. Ele está falando de Jesus. Até, tem um tempo determinado que o céu vai reter, vai segurar Jesus. Tem um tempo. Quando? Até. Quando ele fala até, é até aqui. Até quando? Até aos tempos da restauração de todas as coisas. De que Deus falou por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Jesus, ele está no céu. A Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou, subiu e está sentado à destra do Pai.
aguardando, esperando. O quê? O que Jesus está esperando? Que aconteça a restauração de todas as coisas. Enquanto não houver essa restauração, Jesus não volta. Não é agora, no meio da pandemia. Jesus não vai voltar agora, porque a palavra não se cumpriu ainda. O que é essa restauração? Essa palavra no original, restauração no original, essa palavra significa restauração, restituição, restabelecimento. É restabelecer. Lembra do restabelecer. Algo que se perdeu. Era antes estabelecido, se perdeu. O que precisa acontecer? Restabelecer. O que significa mais no original? Essa restauração vai trazer o quê? Uma teocracia, ou seja, um governo verdadeiro. Teocracia, o que é teocracia? É um governo vindo de Deus. Teo é Deus, teocracia é governo. Vai restabelecer uma teocracia. Teocracia não é um governo religioso, que muitos pensam que vai ter um governo religioso. Não, aqui é o governo de Deus, precisa restabelecer o governo, o domínio, porque tinha antes do pecado de Adão. Antes de Adão pecar, Deus dominava através do homem. Deus domina o homem e o homem domina a terra. Estou falando isso daqui desde o início. O que vai acontecer com essa restauração? Vai voltar esse governo de Deus. O que mais significa? Voltar do estado perfeito antes da queda. No original diz isso. O que é essa restauração? Voltar à condição do homem que o homem tinha antes da queda. Como que era antes da queda? O homem dominava a terra. O homem tinha governo sobre a terra. Enquanto isso não acontecer, e aqui homem, vou relembrar, não é uma pessoa, não é um gênero, é a humanidade, a igreja. O homem aqui, a Bíblia diz que Jesus fez nele um novo homem. Existe um novo homem que foi feito em Cristo. É esse homem, é a igreja. Precisa fazer o quê? Voltar no seu mesmo estado antes da queda. Relação total com Deus, obediência total a Deus e domínio sobre a terra. Fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é nos céus. Restauração. 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 Cabe a quem? Igreja. Agora, se nós ficarmos fugindo, ficarmos com tolices, querendo somente saber das nossas coisas pessoais, só querendo saber do nosso, aspas, reino, nunca acontecerá. Se cada um tem sua vida particular e não permite, e aqui nós não estamos falando de entrar em intimidades, nada disso, nós estamos falando sobre comunhão, sobre perseverar numa mesma palavra, numa mesma visão, ser unânimes, ser no mesmo propósito, tudo em comum. Isso é ser igreja. Identificar a necessidade do outro e não deixar que ninguém tenha necessidade. Ninguém pode ter necessidade no nosso meio. Ninguém. Ninguém no nosso meio pode passar por necessidade. Nós temos que identificar os que estão necessitados e ajudá-los. Mas os necessitados também precisam, lógico, sabedoria, é evidente, se manifestar. Não é chegar, galera, dá um dinheiro aí, até porque a igreja não é Silvio Santos, né? Mas chegar em sabedoria nos seus líderes, nas pessoas sua de comunhão, falar, olha, estou em uma situação difícil, assim, para que a gente possa fazer debaixo da direção de Deus, ajudar. Mas ninguém pode ter necessidade no nosso meio, ninguém. Muitos estão se guardando na pandemia, fazendo reservas. Muitos estão deixando de contribuir, de ofertar, alguns que dizimar. Muitos guardaram a mão. No momento de crise, é o momento que você tem que ser mais generoso. Identificar a necessidade de alguém, identificar as necessidades e ajudar. Ajudar, e não só economicamente, sim economicamente, mas também ajudar, às vezes, no apoio emocional, apoio em oração, apoio em direção, identificar uma oportunidade, falar para a pessoa, olha, eu vi uma oportunidade ali, olha, então, ajudar. Ceder oportunidades. De repente você trabalha num lugar que você pode ter uma oportunidade, encaixa numa pessoa que está ali com o seu lado, ajudar, contribuir, às vezes até uma mera carona, pode ser coisas mais simples ainda.
ajudar de alguma forma. Nós temos que viver debaixo de uma mesma verdade. Quando isso começar a acontecer, a restauração vai começar a fluir. Jesus, ele vai começar a se preparar, ele vai ver a igreja dele sendo restaurada, ele vai falar, opa, logo eu vou voltar, ela está se manifestando, ela está se posicionando, ela está em obediência. Quando a igreja ficar limpa, sem mancha, sem mácula, ele volta. Porque é essa igreja que que ele vem buscar. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 9, diz assim, ele está nesse capítulo aqui, na verdade o livro de Hebreus fala muito sobre a questão, sobre os símbolos, sobre as sombras e tal, e ele está tratando algumas coisas aqui, eu não vou adentrar no contexto, mas ele fala aqui no verso 9, do capítulo 9, ele começa dizendo assim, isso é uma parábola para a época presente. O que ele está querendo dizer? Ele vem falando, está falando sobre tabernáculo, sobre sacrifício. Fala, gente, tudo isso daí era apenas uma parábola, era apenas uma forma de, uma linguagem que Deus usou para falar sobre tudo que ele ia fazer em Cristo. O resumo da ópera aqui é esse. E ele fala, no qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar qualquer que presta culto. O que ele está querendo dizer aqui? Aqueles sacrifícios que eram oferecidos, ele falou assim, isso aqui não serve para nada. É ineficaz. Para a consciência de vocês não vai adiantar nada. É só uma coisa humana, não vai mudar a consciência de vocês. Ele continua dizendo aqui. Pois não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação. Olha o final do verso 10. Impostas até o tempo oportuno da reforma. Até onde valeu isso aí? Como sinal, como uma parábola, como algo para o povo identificar e entender que vinha o tempo real em Cristo Jesus. Valeu até o tempo imposto, até o tempo oportuno. Esse tempo oportuno aqui, essa palavra no original significa uma estação estabelecida, um tempo estabelecido. Até aquele tempo estabelecido, que tempo que ele foi? De reforma. Que reforma que é essa aqui? Alguns pensam que essa reforma aqui é a segunda volta de Jesus. Não, não é. Essa palavra no original aqui fala memória, reforma, correção. Correção significa assim, pôr em ordem, endireitar. Lembra da geração perversa, que é torta? Endireitar. Quando aconteceu isso com o Evangelho, com a vinda de Jesus? Quando Jesus vem e ele entrega o Evangelho para nós, ali foi o tempo da reforma. A reforma já aconteceu. O que nós temos que fazer? Andar debaixo dessa reforma que aconteceu. Obediência ao Evangelho de Cristo. Essa palavra aqui significa endireitar, restaurando a sua condição normal. Que de alguma forma saiu da linha. Olha o que significa no original. É como se fossem membros quebrados. Por isso que a palavra aqui no original é um composto de dia com ortos. Por isso que é ortopedia. Ortopedia vem daí. Ortopedia. Porque que ele está falando? Como se fosse um osso quebrado, um osso fora da linha. Essa palavra no original significa que isso tudo valeu, esses sacrifícios, essas ordenanças, essas festas, eram sinais, eram sombras, até o tempo oportuno da reforma. Que reforma que foi essa? A vinda de Cristo. O Evangelho. Então já aconteceu essa reforma. O que nós temos que fazer? Andar debaixo dessa reforma. Quem irá restaurar todas as coisas? Que nós lemos lá em Atos capítulo 3, verso 21. Quem que vai restaurar todas as coisas? A igreja que tem que fazer isso. Esse é o papel da igreja. O homem foi feito por Deus para dominar a natureza, a terra. Nenhum outro Deus deu esse poder. A terra está assolada de maldição. Pandemia é uma maldição. Essa doença é maldição, porque doença é maldição. É a maldição que entrou na terra através do pecado. É uma maldição. O que nós temos que fazer? Identificar que é uma maldição. E nós temos que transformar a maldição em bênção. Como? Liberando a palavra, vivendo em comunhão, vivendo em obediência, crendo em Deus, permitindo que o reino de Deus que habita dentro
me influencie nos meus pensamentos e na minha forma de agir, me influencie, me conduza. Quando eu começar a fazer isso, a maldição começa a sair, e aonde eu ando, é bênção vindo. A maldição sai, e a bênção entra. Restauramos todas as coisas. Esse poder está sobre a igreja. E é isso que nós precisamos entender. Temos que obedecer a palavra, viver a palavra, viver em comunhão, partir o pão, viver em comunhão, em orações, ele fala aqui também, em orações. Temos que orar mais em concordância, com o mesmo propósito, com a mesma direção, oração. Pare de pedir oração para os outros, ore você, ore mais. Tenha uma vida de oração. Uma vida de oração. Porque quando nós começamos a orar, pode perceber que quem começa a orar, para de começar a pedir para si, começa a pedir para o outro. Quem começa a ter relação com Jesus, com Deus, e entende qual que é o propósito, você começa a ser um intercessor. Que Deus possa trazer essa verdade ao nosso coração, desmiuçar ela, que possamos discernir, decodificar essas verdades no nosso coração, viver a verdade da palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.